Esperar só mais um minutinho. Se ninguém chegar, eu começo, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar. Peço que vocês tirem do mudo aí. A gente começar. Na correção do exercício de Position of Adjectives, que eu falei para vocês, tá? Referente à aula passada, que a gente não tinha finalizado, basicamente, o exercício, né? Eu coloquei somente outros. Então, agora vocês vão prestar atenção. Hoje a gente vai falar também sobre posição, porém, ao invés de falar somente sobre posição dos adjetivos, falaremos sobre posição dos advérbios, ok? De acordo com a aula que eu disponibilizei para vocês lá no Google Classroom. Então, aqui a gente vai completar, né, com o particípio dos adjetivos, nesse caso, ok? Então, a diferença basicamente deles é que, normalmente, quando eu tenho ED, é quando eu estou classificando um sentimento, algo que eu estou passando naquele momento, né? Vinculado diretamente a uma pessoa, basicamente. Também pode ser vinculado a um animal, né? Enfim. E com o ING, ele basicamente está descrevendo, né? A qualidade de um objeto. Basicamente, essa é a diferença. Então, number one, eu tenho I worked hard all day. Now I feel tired or tiring. Eu já expliquei isso na aula passada. Eu só passei um briefzinho agora para vocês relembrarem, mas na aula passada eu já expliquei. Qual vai ser a opção que vocês vão colocar aí, pessoal? Aguardando vocês tirarem do mudo. Ana Júlia, Péricles e Thiago, preciso que vocês tirem do mudo. Ué, por quê? E sim, porque a gente está fazendo uma atividade, não tem lógica vocês permanecerem no mudo, né? Eu só vou começar a explicar daqui a pouco. Daqui a pouco vocês colocam novamente. Vamos lá, primeira, qual é a opção aí? Tired or tired? Ok. Letter A, letra A. Peraí que travou aqui porque a galera pediu permissão. Então, é a primeira opção. Ok, number two. She is tanana with her job. She is looking for another. Bored or boring? Bored? Ok. Teoricamente, né? Ambas estão descrevendo um sentimento ou uma emoção de alguém. Então, number three. We were tanana to hear he is 50. He looks much younger. Surprising or surprised? Não entendi. Surprising. Surprising. Por que é surprising, Júlia? Acontece. É porque eu só lembro que quando
tem ED é sentimento. Sentimento não, é... É, emoção, né? Basicamente. Sim, isso. Ok, muito bem. Então, teoricamente ele não deixa de ser, né? Mas mostra uma ação. Ele não está mostrando de fato o feeling, aquela ideia do sentimento que as duas primeiras alternativas mostram. Number 4. The book I'm reading is interested or interesting? B. Muito bem. Mesma coisa da explicação do número 3, né? Ele mostra a qualidade de fato da leitura, mas não fala sobre um sentimento. Number 5. You look... Não. What's wrong? Eu estaria B. Mas preste atenção. Essa ideia do look significa parecer. Então, ele basicamente está descrevendo algo que alguém está aparentando, né? Ou seja, se eu fico com uma cara triste, eu estou aparentando estar triste. Então, eu estou descrevendo o sentimento, entendeu? Então, you look worried. What's wrong? Ou seja, você parece preocupado, ok? Ambos são preocupados, mas um descreve, teoricamente, o sentimento da pessoa e o outro, né, basicamente, descreve a qualidade em si de alguma coisa ou alguma pessoa, tá? Não necessariamente falando sobre sentimentos. Mas aí, basicamente, o worried está ligado, sim, a feelings, ok? Número 6. We had a tanana time at the restaurant. The place is awful. Awful significa, teoricamente, algo voltado a ruim, tá? Não maravilhoso. Então, shocked or shocking. We had a shocking time or shocking time at the restaurant. The place is awful. B. B. Que isso? É, sintonia. Ok, pessoal. Então, aí, no caso, essa ideia aí é a mesma coisa do que eu expliquei, né? Então, vai ser shocking, porque tá falando sobre o momento chocante, não que você, teoricamente, ficou chocado. Momento, né, que te chocou ali naquela hora, alright? Number 7. Some of his comments were insulted or insulting. Insulting? Very good. Basicamente a mesma coisa, né? Eu tô falando que realmente foram com a ideia de insultar alguém, né? Mas não ligado ao sentimento ou ao feeling de alguém. Number 8. My exam results were a little disappointed or disappointing. Basicamente a mesma coisa. Aguardo vocês responderem, amigos. K. Esse negócio de mudo é Eu tô B. Disappointed? disappointing. Mesma coisa da mesma coisa do que no number 7. Por quê? Porque, teoricamente, eu estou falando sobre um resultado e não sobre o que você está sentindo pelo resultado. Entendeu? Ah, é que pareceu que a pessoa estava sentindo pelo resultado. Tipo, o meu É, exame então, meio na verdade, desapontante, sabe? porque é como se fosse o ED, porque ambos são a mesma coisa, né? Vocês perceberam? Nesse contexto de adjetivo. Só que um é mais focado para o sentimento das pessoas, literalmente ligado à emoção, que é mais o ED, né? Quando a gente coloca. Nossa, tem alguém entrando com vários nomes, gente. Essas pessoas são muito parecidas. Vocês conhecem essa pessoa? Saiu. Enfim, desistiu. Então, enfim. E a outra, que foi a que a gente marcou, a gente fala sobre relacionado a alguma coisa, mas que não deixa de ser uma qualidade, entendeu? Não falando do sentimento. Então, quando eu falo my exam results were a little disappointing, eu estou falando sobre o resultado do exame ou da prova, que seja, que você fez. E não sobre você ter ficado desapontado pelo resultado. E sim pela prova ter sido isso. Ok? Number 9. There is nothing more than riding on roller coaster. Excited or exciting? Preste atenção. Primeiro que aí já tem uma dica do que pode ser. Não. Olha só, quando a gente viu, é porque a gente vai revisar, então vai ficar mais fácil. Agora no mês de junho a gente vai fazer basicamente uma revisãozinha. Mas quando a gente viu a ideia do more than, a gente sabe que isso é o quê?
um comparativo. Isso vocês já deveriam ter até na ponta da língua, tá, gente? Porque cai bastante em prova, principalmente grau comparativo, superlativo, tá? Então, more than than. Ok, já vi que aqui eu tenho um comparativo. O meu adjetivo é quando descreve a qualidade de alguma coisa, ele normalmente vem com ing, entendeu? Sim, Ok? sim, sim. Não Ok. com ED, como eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, exciting, a primeira dica aqui, eu tenho o modo comparativo, então o exciting já entra. Ele entra mais ainda porque eu estou falando sobre a ação, né? O fato de andar e não de roller coaster, não como eu estou me sentindo, alright? And did you see the magician? He was Ah, ok, então eu tô falando sobre o quê? Magician, no Amazing. caso, é o mágico, perfeito? Então, nesse caso aqui, esse he was... Não, é amazing. Não, então, ele, na verdade, a ideia daí seria ligar com o sentido de Sim, tá falando do mágico, mas que muito ele é. bem, mas tá ligado diretamente ao quê? Uma qualidade, não ao sentimento que ele tá Sim, mostrando naquele sim. momento, entendeu? Então, por isso que é o Quando eu li a amazing. primeira vez, eu pensei que era a pessoa que estava sentindo. Depois eu fui ver que era o Principalmente mágico. quando tem o verb to be, né? Quando tem o verb to be, normalmente você liga a característica individual ao sentimento, tipo, I'm happy, tipo isso. I'm amazed. Nesse caso, eu estou ou eu sou. Naquele caso ali, eu estou fazendo uma observação sobre o mágico. Ele não está dizendo uma qualidade dele, exatamente como ele está se sentindo, e sim eu estou falando uma qualidade dele. Então, por isso que aqui é amazing. Ok, pessoal? Alguma Sim. pergunta? Vou passar agora para a explicaçãozinha lá dos adverbs. Quem tem alguma pergunta para fazer sobre essa ideia das positions of adjectives? Nós estudamos na aula passada. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, né? Não. Ok. Então vamos lá para nosso próximo objetivo. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar direitinho hoje? Ou vocês estão enfrentando algum problema, né? Na aula Tá passada? tranquilo. Tranquilo, né? Beleza, então. Olha só, preste atenção. Para quem vai fazer tanto a matéria da semana passada quanto essa, elas são bem-vindas, tá? Só para vocês saberem. Adverbs cai muito na parte da EAR, mas ele fala no sentido geral, tá? Não é só como as posições, ok? Ele cai no sentido geral. E eu achei válido, por exemplo, adjectives nós já tínhamos falado a respeito, então eu não coloquei a definição dele para justamente, né, não prolongar muito o nosso conteúdo. Mas aqui, quando eu falo sobre adverbs, não tem muito mistério. É similar, né, à questão da definição da língua portuguesa, onde eu vejo que adverbs são palavras, né, que normalmente fazem, no caso, a modificação de um verbo, de um adjetivo, ou de um outro advérbio. Então, como eu canso de falar, quando eu falo assim, estou muito cansado, cansado é um adjetivo. Eu apenas enfatizei que eu estou muito. Então, eu modifiquei aquela situação ali, perfeito? Enfim, dentro de outras coisas, né? Dentro de outros exemplos. Então, o ato de modificar não significa que você vai, teoricamente, trocar a informação. Você vai apenas adicionar um advérbio para que você dê uma ênfase, né? Ou uma circunstância em alguma coisa. Lembrando que o advérbio, ele pode ser considerado simples, apenas aquela palavrinha que a gente já conhece, como here, sometimes, né, etc. Mas também são consideradas locuções adverbiais, palavras que têm a mesma intenção de um advérbio, ok? São expressões que possuem intenção de um advérbio. Então, quando eu falo in this room, ou seja, neste lugar, neste quarto, nessa sala, in this room está mostrando o quê? Um local. Então, é um adverb of place. Teoricamente, essa locução adverbial, ela se torna um advérbio na classificação da língua inglesa. Só para vocês saberem, tá? Eu tenho alguns exemplos. Jane drives carefully. How does Jane drive? Então, como que ela dirige? Carefully. Então, ela dirige cuidadosamente. Their children never go out. Os filhos deles nunca saem. When do their children go out? Never.
We will sleep here until we find a safer place. Where are we going to sleep? Here. Então, vocês percebem que o foco, né, da oração, ela se torna um advérbio, ou seja, primeira, how does Jane drive? Como que ela dirige? Ela não apenas dirige, Jane drives. Não, eu quero falar que ela dirige cuidadosamente. Então, eu modifiquei o sentido desse verbo. Da mesma forma, de baixo. Their children never go out. Eu não falei the children go out, né? Até porque aí tem um outro sentido. Eu falei never, ou seja, faz com que a ação torne-se negativa. Nunca. Então, também considerado um advérbio, ok? E embaixo eu tenho where are we going to sleep? Ou seja, where vinculado a lugar, né? Então, quando eu falo here, eu estou modificando o local. Eu estou te dizendo onde vai ser que eu vou dormir. Ou ele vai ser, ou nós vamos dormir. Então, carefully seria um adverb of manner, que é um advérbio de modo. Never, um adverb of frequency, que é um advérbio de frequência. E here, um adverb of place, que é um advérbio de lugar. Pessoal, eu coloquei a classificação dos advérbios lá embaixo na folha para vocês. Eu não vou falar sobre isso. Eu só coloquei para vocês terem uma noção, ok? Coloquei dos advérbios que eu vou comentar hoje. Então, eu não vou falar a respeito deles. Só vou falar, assim, a forma mais fácil de compreensão, tá? Até porque não é esse o objetivo. Mas para que você não fique tão perdido, eu coloquei lá na apostila de vocês para vocês saberem estudarem sozinhos, beleza? Dando continuidade. Então, aí eu tenho, né, a classificação, como eu falei para vocês, que está mais lá para baixo, e é o nosso foco de hoje, que é a posição na oração. Caraca, Thaís, mais uma? Meu Deus, adjetivo tem vários que podem vir na oração. Advérbio também? Também, queridinhos. Então, vamos lá. A regra básica, ela é tranquilíssima, porque, na verdade, ela tem duas formas. Ela tem essa primeira que vocês estão vendo aqui e a segunda que está do outro lado, que a gente ainda vai chegar. Então, a regra básica, é importante destacar que o advérbio não é colocado entre o verbo e o seu objeto, havendo duas ordens básicas de colocação, como eu acabei de falar. Então, eu tenho o adverb plus object, ou seja, advérbio mais verbo mais objeto. Traduzindo num exemplo, she often gets headaches. I think she suffers from migraine. Então, aí eu tenho she often, essa aqui é a parte principal da gente, dessa primeira parte aqui, tá, gente? She often gets headaches. Eu já consigo observar a estrutura que eu falei para vocês, de como que vem a orientação dessa frase para eu adicionar o advérbio, perfeito? Então, often, ele é um advérbio de frequência. Pessoal, peguem o bizu. Geralmente, esse advérbio de frequência, ele vem entre o sujeito e o verbo principal da oração, perfeito? Então, she often gets headaches. Eu não falo she gets often headaches. Normalmente, os advérbios de frequência que estão lá embaixo. Never, sometimes, always, often. Eles vêm entre o sujeito e o verbo principal. Ok. Só que tem umas observações. Por exemplo, quando eu tenho o verb to be, esse danado mais uma vez na nossa vida, né? Vou escrever a oração que eu vou falar aqui para vocês, ó. I am always busy, por exemplo. I'm always busy. O que é busy? Ocupada ou ocupado. Nesse momento, eu realmente sempre estou dessa forma, né? Que a gente se encontra nessa pandemia maluca, enfim. Então, vocês observaram? Eu falei o que é acima, que geralmente o advérbio de frequência vem entre o sujeito e o verbo principal, perfeito? Como eu tenho o verb to be, geralmente eu tenho o oposto. Eu tenho primeiro o sujeito, depois o verb to be e depois o verbo de frequência. O advérbio de frequência. Beleza, pessoal? Então, foge um pouquinho da regra básica, só para vocês, quando verem uma oração dessa, numa prova, por exemplo, a Thaís não me falou isso. Ela me falou que o advérbio de frequência vem sempre entre o sujeito e o verbo. Não, eu não falei. Eu falei também sobre o exemplo do verb to be, que costuma aparecer. Beleza? Então, essa é uma exceção desta regra. Alguém não entendeu? Ok. Pode repetir? Claro, posso sim. Ó, vou colocar nas duas ordens aqui. Vou colocar em negrito para ficar mais bonito.
She often gets headaches. Ou seja, ela frequentemente tem dor de cabeça. Ok. Eu coloquei a frequência, que é um degree of frequency, ou seja, teoricamente estou mostrando um nível da frequência, que é a regra geral. Eu segui daqui, ó. Advérbio mais verbo mais objeto. Então, para seguir essa regra, tem que ser advérbio mais verbo mais objeto. Advérbio mais verbo mais objeto. Só que, teoricamente, quando eu tenho uma oração, o sujeito vem antes, né? É uma lógica. Então, a UBSU que eu dei foi que, normalmente, o advérbio de frequência fica entre o sujeito e o verbo, para depois obedecer a ordem, né? Então, vai ficar sujeito, advérbio, verbo e objeto. Quando eu tenho o verbo to be, ao invés de ser um verbo de ação, de movimento, etc., eu não tenho essa sequência, como lá na explicação eu dei. Advérbio mais verbo mais objeto. Fica verbo mais advérbio mais objeto. Por quê? Porque o verbo to be, ele além de ser um verbo auxiliar, como eu falei para vocês, ele é um verbo principal. Não teria lógica eu colocar esse verbo sendo auxiliar e principal ao mesmo tempo depois do degree of frequency. Então, não teria lógica, por exemplo, eu falar I always am busy. Esteticamente fica estranho e também a regra foge. Então, eu vou usar I am always busy. Então, quando eu tiver o verbo to be, ao invés de eu seguir essa regra básica, que é advérbio mais verbo mais objeto, eu vou fazer o contrário. Eu vou só inverter. Eu vou usar primeiro o verbo to be, depois seu advérbio, para depois seu objeto. Mas só essa exceção. Beleza, pessoal? Beleza. Tá. Ok. Então, aí eu tenho uma outra regra, né? Como eu falei lá no início para vocês, são duas regras gerais. Vocês observaram isso, né? Então, no finalzinho, há duas ordens básicas de colocação. A primeira falamos agora, eu dei a observação, que é sobre o verb to be, agora eu vou falar sobre a outra. Verb plus object plus adverb. Prestem atenção, pessoal. Peter speaks German well. Esse advérbio well, teoricamente, quando a gente vai traduzir, eu entendo como bem, perfeito? E vocês podem observar na tradução que o objeto, né, vem depois do advérbio. Mas em inglês não acontece isso, pessoal. Esse advérbio well, que significa bem, ok? Ele normalmente vem no final da minha oração, ok? Por exemplo, se eu falo I speak English very well. I speak English well. I don't speak English well. Ok? I don't speak English very well. Então, esse well, que é considerado um advérbio de modo, adverb of manner, ele geralmente vem no final da oração. Então, quando eu falei para vocês lá em cima que eu tenho advérbio mais verbo mais objeto, eu estou falando especificamente da regra do advérbio de frequência. Os demais, que são a regra geral, geralmente os advérbios vêm no final da oração. Perfeito? Geralmente os advérbios vêm no final da oração. Então vai ficar Peter, que é o sujeito, que normalmente inicia a frase, speaks, que é o verbo principal, German, que é o objeto, ou seja, o complemento do verbo, well, o advérbio da oração. Ok, pessoal? Sim ou não? Ok. Alguém tem alguma pergunta nessas duas regras gerais? A primeira relacionada ao advérbio de frequência, que normalmente o advérbio de frequência, como eu falei, vem entre o sujeito e o verbo. Por isso que o advérbio vem primeiro. E a outra regra geral, que normalmente é feita dessa forma, com o advérbio lá na última parte da nossa oração. Perfeito? Perfeito. Quando a gente fizer os exercícios, vocês vão observar que faz mais lógica mesmo que eu estou falando. Beleza, mas aí eu tenho a regra número 2, que é uma meio que loucurazinha da nossa vida, né? E no inglês há uma certa liberdade na distribuição dos advérbios numa oração. A partir dos padrões acima, no caso que eu acabei de explicar para vocês, que são os dois padrões gerais, adverb plus object, ou verb plus object plus adverb. A colocação dos advérbios irá se desenrolar para admitir pelo menos 3 possibilidades. Prestem atenção, amores, ok? Então, eu tenho from position, mid position and end position. O que são esses? From position
eu vou adicionar o advérbio no início da minha oração. Mid-position, eu vou inserir o advérbio no meio da minha oração, normalmente entre o sujeito e o verbo principal. In end position, eu vou adicionar o advérbio no final da minha oração. Então, gravem esses nomes. Front position, mid position and end position. Isso é de extrema importância para vocês, ok, pessoal? Até porque pode vir na prova, né, perguntando qual é a posição do verbo, do advérbio. Então, você vai ter que lembrar. Front, mid or end. Se tiver lá essa sequência, né, aí você tá lascado se você não lembrar, ok? Ah, mas Thaís, você falou que a regra geral são as duas acima. Gente, eu acabei de explicar número 2. Número 2 fala que a língua inglesa tem uma determinada liberdade na organização dos advérbios, perfeito? Não fui eu que criei essa regra. Essa regra existe. Então, eu vou poder adicionar antes do sujeito, como o exemplo aqui, ó. Carefully, he wrote all the letters. Ou seja, cuidadosamente, ele escreveu todas as cartas. Letra B. Advérbio entre o sujeito e o verbo ou após o primeiro verbo auxiliar em verbos compostos. Como o exemplo que eu dei acima do verb to be, ok? Que também pode vir acompanhado de um verbo principal com ing, que aí se torna composto, ou seja, 2 verbos numa mesma oração. He carefully wrote all the letters. Então, esse carefully, no meio de quem? Do sujeito e do verbo principal. Ele cuidadosamente escreveu todas as cartas. Letra C. Advérbio após o verbo ou objeto. He wrote all the letters carefully. Ele escreveu todas as cartas cuidadosamente. Ah, eu posso fazer isso com todos os tipos de advérbios? Eu falei o que para vocês? Geralmente o advérbio de frequência, ele não tem muita modificação. Por exemplo, lá no número 1, não tenho como colocar she gets headaches often. Often, normalmente, vem entre o sujeito e o verbo principal. Então, basicamente, quando eu vou ver a classificação dos advérbios, quando eu vou falar sobre frequência, ele não entra nessas posições. Inicial, que é a front position, mid position, que é no meio, e nem end position. Normalmente, eu vou ter mais nessa regra geral aí, do front position, mid position e end position, advérbios de modo, adverbs of manner. Então, seria interessante vocês colocarem no número 2 aí do lado, né? Do ladinho aqui, ó. Aí vocês vão e colocam adverbs of manner, se vocês tiverem isso impresso. Perfeito? Então, o adverb of manner são os advérbios de modo. Eles me permitem uma maior flexibilidade nessa questão da posição do advérbio, que pode ser tanto front position, mid position or end position. Alguma pergunta até então? Galera? Não. Aí agora vem um pouquinho para pegar fogo no parquinho, tá? Que é o quê? São as exceções da regra geral. Então, o número 1 e o número 2 são regras gerais dos advérbios, da posição na oração. Agora, a gente vai fazer o quê, pessoal? Vamos tentar trocar aí, rapidinho. Ô, Felipe. Tudo mal aqui, fecha aí. Então, pessoal, desculpa. Então, eu tenho aí essa parte do número 3. Se houver 2 ou mais advérbios ou locuções adverbiais na frase, a ordem deles será igualzinho à ideia do adjetivo que a gente viu na aula passada. Nem sempre eu tenho apenas um advérbio numa oração, pessoal. Eu posso ter mais de um advérbio numa oração. Se houver isso, eu não vou seguir a regra geral, que eu acabei de aprender. Eu vou fazer a ordem justamente do que está ali. Então, vai ficar sujeito, advérbio de modo, que é manner, advérbio de place, que é lugar, e advérbio de time, que é tempo, ok? Então, eu vou organizar a minha oração justamente nessa ordem. Ah, professora, mas se não tiver advérbio de tempo, só tiver de maneira, de modo e de lugar, não tem problema. Você vai colocar só de modo e de lugar na posição que está. Ah, e se não tiver de lugar, você vai colocar primeiro modo e depois tempo. Ah, e se não tiver de modo, você vai colocar lugar e depois tempo. É uma ordem, né? Só para vocês terem noção que são até 3 advérbios, igual o adjetivo quando eu expliquei para vocês. Beleza.
Então, a sequência ficou: She spoke well at the party yesterday. Então, eu tenho 3 advérbios. O well, que é o advérbio de modo. At the party, que é o advérbio de lugar. E yesterday, que é o advérbio de tempo. Perfeito? Eu tenho mais de um advérbio na oração. Então, é impossível eu não prestar atenção e não colocar eles nos lugares corretos. Então, depois do verbo, eu vou ter que organizar dessa forma. Há alguma dúvida? Não. Ok. Outro exemplo. He's sleeping peacefully in his bed now. Mesma coisa. Depois do sleeping, eu tenho peacefully, que é o advérbio de modo, manner. In his bed, que é o advérbio de lugar, que é place. E now, que é o advérbio de tempo, que é time. Ok? Beleza. Tem outra observação. Number 4. Quando o verbo indicar movimento ou direção, eu não vou ter a ordem de cima, ok? Essa ordem de cima, ela é a ordem geral para quando eu tenho mais de um advérbio na oração. Mas quando o meu verbo da oração indicar movimento ou direção, ele passa, né, a inverter a posição de place com manner. Então, place vai para frente e manner vai para trás. Vocês vão observar até uma determinada lógica. No exemplo, the two brothers walked home slowly yesterday afternoon. Beleza. Se os irmãos caminharam, eles caminharam para algum lugar, perfeito? Para depois eu colocar o modo que eles caminharam e o tempo em que isso aconteceu. Então, ao invés de ser manner primeiro, eu vou colocar place, que é o local, home, slowly, que é o modo em que eles caminharam para casa, e o tempo em que eles caminharam para casa devagar. Yesterday afternoon. Alguma pergunta? Ok. I go to school by bus every day. Então, aí, mais uma vez, eu tenho um verbo, logo após esse verbo de movimento ou direção, que indica mais direção, né? I go, ou seja, se eu vou para algum lugar. To school, que é o lugar que eu vou. By bus, ou seja, a maneira que eu vou. Every day, todo dia, ou seja, o tempo. Se eu só colocar I go to school by bus, ponto, o time não tiver, não tem problema. São 2 que vão exercer essa função. Agora, se eu tiver sem o manner, que é o modo, só tiver I go to school, every day também vai seguir essa mesma maneira. Só vou tirar o advérbio de modo que não vai estar presente na oração. Alguma dúvida? Tem o 5 e o 6, que são as últimas partes da nossa aula. Faltam 5 minutos, mas eu acho que ainda dá para terminar, para a gente só fazer a correção do último exercício. 5. Quando houver 2 ou mais advérbios do mesmo tipo na oração, ficará mais próximo do verbo aquele que contiver informação mais específica. Então, vamos supor. Aqui no meu exemplo está escrito assim, ó. The Brazilian abolition of slavery occurred on May 13 in 1888. Perfeito. Opa! Eu tenho aqui 2 advérbios. De quê? De tempo. Tenho mês, dia e ano. Perfeito. Teoricamente aqui, vou classificar quem é mais específico. O ano pode ser vários meses. Então, ele vai ficar por último. O dia pode ser o dia de qualquer mês. Quem vai ser mais específico dessa informação? A data do mês, no caso, né? Que é o MEI. Então, primeiro eu coloco o mês, para depois colocar o dia, para depois colocar o ano. Esse é um exemplo de quando eu tiver o mesmo tipo de advérbio na mesma oração. Ok, pessoal? Todos entenderam? Sim. Ok, bem fácil, né? E a última, que é só uma observação. Se forem 2 ou mais advérbios de modo, o mais curto virá antes do mais longo. Ok, então o que acontece? Normalmente eu tenho advérbios curtos e advérbios longos, beleza? O advérbio curto vai ser lógico, que a gente vai observar. Normalmente o curto é considerado com 1 sílaba a 2 sílabas, né? E o longo é considerado de 3 para cima, ok? Mas se tiver entre 2 advérbios que um tenha 2 sílabas e outro tem 1 sílaba, vocês vão colocar o de 1 sílaba primeiro e o de 2 sílabas depois. Isso é uma observação apenas, tá? É uma obrigação? Não, pessoal. Mas só fica mais limpo, ok? Isso é uma observação que eu tinha que fazer, porque se for cobrado, vocês vão me cobrar.
Então, primeiro vocês vão colocar o advérbio mais curto e depois o advérbio mais longo, quando forem 2 advérbios de modo. Alguém tem alguma pergunta nessa explicação? Beleza. A classificação dos advérbios está aqui, como eu falei para vocês, que eu não vou falar sobre, porque não é o nosso objetivo, mas eu coloquei mesmo assim por questões de o que é um advérbio de tempo, o que é um advérbio de lugar e o que é um advérbio de modo. Então, eu botei lá para vocês saberem, beleza? Olha só, na próxima aula nós vamos corrigir esse exercício aqui. Então, a gente vai colocar o advérbio no lugar correto, que vocês vão perceber que a gente vai trabalhar bastante com front, median and position, e vamos fazer, né, a colocação dessa posição de cada um desses advérbios de acordo com as regras que eu expliquei. Eu vou fechar a aula, aí vocês abrem com outro link lá, beleza? Tá ok. Ah, tá ok. Já abre imediatamente ou espera? Já abre, eu vou colocar lá no grupo logo. Esse é o segundo link, aí vocês já vão direto, tá bom? Tá. Beleza, então. Beijão. Felipe, eu acho que estão te chamando.